Olá, tudo bem? Nessa questão aqui nós temos dois blocos que estão interligados por um fio, então esse fio aqui vai estar interligando esses dois blocos. E nesse fio é colocado, posto aqui um outro fio que vai exercer uma outra tração, e essa tração vai estar aqui no sentido desse fio. Esse fio vai estar apoiado aqui, nessa superfície. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que a massa de A é de 10 quilos e a máxima massa possível para que o B, possibilite um equilíbrio a uma situação de repouso nesse sistema, onde não haja aceleração, é de 2 quilos. Então, quando o B tem 2 quilos, é o limite do repouso. Logo, a gente tem que vai ter a força de atrito estático máximo aqui, tá? Então, a gente vai usar ali o coeficiente de atrito estático máximo, que é o que a questão nos pede. O que vai acontecer? Essa tração, o fio vai estar para cá, né? Então, ele vai estar como se fosse puxando o fio aqui para cima. Então, ele vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, né? No caso, esse aqui é o horizontal e esse aqui é o vertical. Então, o que vai acontecer? Então, essa tração vertical aqui vai acabar equilibrando a parte vertical desse fio, enquanto que a tração horizontal aqui vai acabar equilibrando a parte horizontal deste fio. E por quê? Se eu exerço uma força para cá, por exemplo, nesse fio, então eu vou estar como se fosse puxando ele para cá. Logo, a minha interação com ele vai ser com a parte horizontal, porque vamos lembrar que isso aqui é um único fio que está interligando A e B. Então, se eu pego esse fio e puxo para cá, a minha interação vai ter que ser com essa parte aqui para impedir, para exercer a força de atrito contrária, para impedir que esse sistema se desloque para cá e se deslocando para cá, que ele abaixe aqui. Da mesma forma, a gente vai ter a tração vertical aqui, que ela vai impedir que esse peso para baixo faça o fio vir para baixo e vindo para baixo, o fio também venha para cá. Então, no equilíbrio, a gente sabe o quê? Que é um estado de repouso ou também um movimento retilíneo uniforme, mas como ali eles estavam inicialmente em repouso, então a gente tem um equilíbrio estático. Para que aconteça o equilíbrio, a força resultante é nula, ou seja, essas forças de tração que estão aqui atuando vão acabar interagindo com as forças aqui do sistema já, e a força resultante tem que ser nula em todos os corpos. Então, a minha tração vertical vai interagir com a parte que está nesse fio na vertical, e a tração horizontal vai interagir com a parte horizontal deste fio, que no caso é o mesmo fio, Só que por isso que a gente tem que dividir. Como é o mesmo fio, é a mesma tração. Esse fio está puxando o bloco B para cima e está puxando o bloco A para cá. Afinal, se descer, o fio é como se oferecesse uma resistência pelo A, como se fosse segurando o bloco B com a tração para cima, e o bloco B está puxando o bloco A. Então, a tração é no sentido do movimento, Tem Tx para cá, Ty para cá, que é só a decomposição da tração, e também tem a força de atrito, e é essa força que a gente tem que analisar aqui. Primeira coisa, decompondo essa tração, eu tenho T, Ty e Tx, e o ângulo é de 45 graus. Como seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, então, Ty sobre T é igual a Tx sobre T. Logo, Ty é igual a Tx, então vai existir uma igualdade entre essas componentes. Também podemos lembrar que por ser um triângulo isósceles, com dois ângulos iguais, então os dois lados serão iguais também. Logo, sabendo disso tudo, a gente vai partir para o equilíbrio. No corpo A, nós temos quais forças atuando? Nós temos a força de atrito para a esquerda, a força de tração do fio para a direita e a força de tração Tx desse fio aqui, que também está puxando o bloco A para a direita. Como tem que ser o equilíbrio, a força resultante tem que ser nula, então as forças para um lado tem que ser igual às forças para o outro lado. Φ é igual a tração mais Tx. Agora, vamos aqui para o corpo B. Eu sei que tem o peso para baixo, tração desse fio para cima e Ty para cima.
Então, peso é igual a tração mais TY, né? Para um sentido, para o outro sentido. Lembra que TY é igual a TX? Então, eu posso substituir aqui como sendo peso é igual a tração mais TX, que foi a mesma coisa que a gente achou aqui. Peso é massa vezes gravidade. Então, no bloco B, a massa é 2, a gravidade é 10, e T mais TX é igual a 20. Então, eu venho aqui e substituo. T mais TX igual a 20. Então, a força de atrito é igual a 20 newtons. Aí, ó, a força de atrito é μ vezes a normal. Aí, a gente vai analisar no bloco A, porque a força de atrito vai estar atuando no bloco A. Para baixo, eu tenho o peso de A, né? E para cima, eu tenho a normal. Como vai estar um equilíbrio, não vai ter nenhuma aceleração vertical, então peso é igual a normal. E a gente pode escrever a normal como sendo massa vezes gravidade. A massa de A é 10, então multiplica por 10, fica 100. Normal, 100 newtons. Então, 20 é igual a μ vezes 100. Passa o 100 dividindo, 20 dividido para 100 é igual a 2 sobre 10, que é igual a 0,2. Então, esse μ, que é o coeficiente de atrito estático máximo, é de 0,2.